Oi, meu povo lindo, de volta, mais uma semana. Essa agora é o PET 3, semana 2 do sexto ano. Bom, eu queria falar para vocês, antes de mais nada, desejar um feliz dia do estudante, que vamos comemorar essa semana. Queria dizer para vocês que estudar é um ato de coragem, é muito importante, tá? Então organize seu espaço, tenha sempre seu cantinho e elabore o seu horário de estudo, que isso vai te ajudar muito. Se você fizer as atividades da semana no dia que for repassado para você, não vai acumular, vai ficar fácil para todo mundo. Vamos lá? Então, para essa semana, nós temos aqui algumas coisinhas interessantes. No seu PET dessa semana, você tem aí a origem da civilização. Antes da gente falar das questões em si, esse site que você está vendo aí na tela, eu coloquei ele no final, nas indicações para você poder acessar e ver esse texto na íntegra. Civilização, no passado, os primeiros teóricos que conceituaram civilização, eles entendiam que para falar que uma determinada sociedade era civilizada, ela precisava ter construções, grandes construções. Daí o termo civilização foi feito de uma forma meio preconceituosa, de uma forma meio subjetiva demais, de forma que quando os colonizadores chegaram aqui no continente americano, eles achavam que as sociedades que aqui estavam não eram civilizadas, porque muitas delas, nós vamos ver aqui que algumas tinham sim, muitas delas não tinham grandes construções. E hoje em dia esse conceito já não se usa, né? Civilização é todo um povo que tem a sua organização, um povo que tem suas regras, que tem os seus costumes e as suas tradições. Lendo o texto, com certeza você vai compreender um pouquinho melhor. E hoje nós vamos fazer atividade referente à origem da civilização. Continuando aí. Nesse mapa, nós temos onde se acredita ter surgido as primeiras civilizações. Por que onde se acredita ter surgido? Porque a história ela pode mudar do dia para a noite, né? Alguém pode descobrir algo novo, descobrir alguma evidência de que houve uma civilização anterior a essas que a gente chama de primeiras. Aí a gente tem um lugar chamado Mesopotâmia, que está em vermelho. A palavra Mesopotâmia ela é a divisão de duas palavras que significa terra entre rios. Se você observar aí ao lado, você vai ver rio Tigre e Eufrates. E hoje elas correspondem a alguns lugares que a gente conhece bastante, que é o Iraque e o Irã. Então aqui nesse ponto, acredita-se ter formado as primeiras civilizações, as civilizações mesopotâmicas, que é o que nós vamos estudar nesta aula aqui do PET. Vocês podem ver aí o Mar Vermelho, um pedacinho no canto de baixo, que é muito famoso, todo mundo já ouviu falar do Mar Vermelho. Continuando o seu PET, ele traz para vocês o chamado crescente fértil. Crescente fértil, tá vendo essa região aí marcada com o verde, com a cor verde? Ela pega um pedacinho do Rio Nilo e vai na outra pontinha lá do Golfo Pérsico. Por parecer o formato de uma lua crescente, deu-se esse nome para ela. É uma região também onde há vários desertos, mas essa região em si, que está marcada aí na sua página do PET, fala do crescente fértil porque é uma região rica de rios, vários rios como o Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Rio Jordão e vários outros, que fazia com que essa região seja fértil, seja uma região em que possa nascer muitas coisas. Então, nesse espaço surgem as primeiras civilizações que a gente conhece. Eu deixei também na descrição os sites e os mapas para você poder ver com mais calma, ok? Vamos às atividades? Muito bem, atividade 1. Vocês estão vendo aí uma pedrinha, correto? Uma pedrinha cheia de rabiscos. Não são rabiscos. É uma das primeiras escritas da humanidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da escrita. A Mesopotâmia, terra entre rios, foi palco das primeiras civilizações da nossa história, até onde sabemos. Os sumérios, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, já tinham formado uma série de cidades que se destacavam como as mais importantes da região. Ur, Uruk, Nippur e vai por aí. Então esse pequeno texto está te contando um pouquinho da história. A cidade de Ur é onde nasceu aquele famoso personagem, o Abraão. Estão lembrados dele? Pois é, passando aqui, nesta região, nós vamos falar depois da Pedra da Roseta. Essa pedra anterior é uma pedra inicial,
antiga que a gente conhece como a escrita cuneiforme, em forma de cunha. É uma das tábuas de pedra mais antigas que a gente tem na história. E depois foi descoberta essa aqui, ó. E essa pedra, chamada Pedra da Roseta, por causa do lugar onde ela foi encontrada, ela é muito importante para a humanidade. Por que ela é importante? Porque ela foi escrita um texto em 3 idiomas. Um desses idiomas era conhecido, que era o grego, que todo mundo sabia ler, traduzir sem muitas dificuldades, e a outra era o hieróglifo, aquela linguagem lá do Egito. Então, olhando a tradução do grego e olhando para o hieróglifo, eles conseguiram decifrar uma série de outras coisas, conseguiram ao longo de algum tempo aprender a ler a escrita egípcia, e essa pedra foi muito importante, ok? Quem escrevia? Quem registrava os escritos eram os escribas. Acho que nós chegamos a falar disso um pouco lá no início do ano, ok? Mas quem eram eles? Qual o papel deles na sociedade da Mesopotâmia? Por que essas pessoas que faziam as escritas eram importantes e por que elas existiam? Então você vai estudar um pouquinho, ok? Como se chamava a escrita criada pelos sumérios, eu falei ali agora há pouco, né, em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmios faziam os registros comerciais. Todas essas questões estão no texto. Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Eu acho meio difícil, né? Mas na legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Segundo a legenda, você pode saber que tipo de registro, mas saber a tradução literal, aí só mesmo especialista. Como era feita a escrita na Mesopotâmia e qual a importância para os povos sumérios registrar por meio da escrita. Aí de novo vem aquela pedra, que é a Pedra da Roseta, que foi feita durante o Império Babilônico. Bom, uma outra coisa interessante que eles registravam nessas pedras eram as leis. O primeiro código de leis que nós temos conhecimento é o Código de Hammurabi, que foi feito logo depois da unificação da Mesopotâmia. Unificação é juntar os vários reinos que existiam num só. E o rei Hammurabi, ele conseguiu fazer isso. E ele criou um código de lei. Antes, as leis que existiam eram mais os costumes, as tradições, como as pessoas se comportavam. Era chamado de consuetudinário. Não precisa preocupar com esse palavrão não, tá bom? Eram os costumes. Daí o rei Hammurabi ele foi reunindo, ele e seus escribas, reunindo essas leis e criou o primeiro código, que é o Código de Hammurabi. Eu deixei também na descrição dos vídeos e dos sites para vocês conhecerem um pouquinho de que essas leis. Aí vem a pergunta, descreva o que você observou na imagem. Como eu já falei para vocês, escrever o que está escrito aí. O que você está vendo? Estou vendo isso, isso, isso. Você consegue identificar alguma coisa que está escrito? Sim ou não e por quê? Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo? A gente pode entender, né? No site, se você vai ler, vai estudar um pouquinho, você vai compreender melhor, mas a gente pode também entender por que foi tão sucesso esse código dele. Não havia leis. Então, quando um governo chegou, se impôs e colocou lei, colocou ordem na casa, correto? Importância de um código de leis. Você acha que é importante ter regras? Quando nós estamos na sala de aula, por exemplo, nós também temos as nossas leis, as nossas regras. Elas são importantes serem seguidas, porque sem regras, como que ficaria? Aí você responde a questão D. Nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? Vamos pesquisar? O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei do talião, conhecida pela expressão olho por olho e dente por dente. Você já deve ter ouvido essa expressão, ela está inclusive na Bíblia, você pode dar uma olhadinha. O que será que significa isso? Olho por olho, dente por dente. Nos dias atuais, será que as leis funcionam segundo a lei de talião? Olho por olho, dente por dente? O mal que eu faço para alguém, alguém tem que fazer o mesmo mal para mim. Você já imaginou se a sociedade fosse assim até os dias de hoje? Seria complicado, né? Bom, após identificar os principais descobertas de Mesopotâmia na astronomia e na matemática, responda as questões. Eu deixei um site para vocês lerem, também tem vídeos para vocês assistirem, que fala sobre a importância dessas sociedades, dessas civilizações para nós. Conhecimentos em matemática, em astronomia, em medicina, em várias outras áreas do conhecimento, ok? Descobertas importaram apenas para a sociedade da época? De que maneira essas descobertas influenciaram ou influenciam outras sociedades? E qual dessas descobertas são utilizados nos dias atuais? Bom, aí você vai ter que ir lá para você pesquisar e descobrir quais são as que estão nos dias atuais, ok? Tá vendo que não é muita coisa, tá certo? Então vocês vão ir na página 63 do seu PET para responder as questões. Tá aí as indicações dos sites sobre a Mesopotâmia, sobre a pedra.
sobre a escrita, sobre o Código de Hammurabi e também um texto sobre as contribuições da civilização mesopotâmia. E os vídeos, aquele desenho que eu sempre gosto de passar na aula, que são as grandes civilizações, um vídeo pequenininho sobre o Código de Hammurabi, a invenção da escrita, e um outro falando sobre a Pedra de Roseta, ok? No mais, feliz Dia do Estudante para vocês, grande abraço e até semana que vem.